Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de Yehoshua, Josué. Um novo plano para conquistar Ai. Hashem disse a Yehoshua: não tenha medo de começar outra guerra contra Ai. Desta vez você vai ganhar. O rei de Ai e seu povo cairão em suas mãos. Mas você deve fazer as coisas um pouco diferente da primeira vez. Você deve liderar pessoalmente a guerra. Leve o exército inteiro com você, não apenas 3.000 homens, como da última vez. Permita com que os judeus levem o espólio para eles mesmos. Você errou ao proibir isto na guerra contra Jericó, e isso levou ao pecado de Achan. Ai não vai cair por um milagre, como ocorreu com Jericó. Faça uma emboscada. Uma parte do exército deve se esconder e atacar repentinamente o povo de Ai, a fim de enganá-los. Pergunta: por que Hashem queria que os judeus enganassem o povo de Ai? Porque ele não os ajudou com um milagre revelado, como havia feito em Jericó. E porque ele ordenou que todo o exército judeu fosse à guerra. Algumas respostas. Embora Hashem tenha perdoado Bnei Israel pelo roubo do espólio de Jericó, sua Shekinah não estava mais tão perto deles quanto antes. Os judeus eram menos sagrados do que antes, portanto, eles não mereciam um milagre revelado como no caso de Jericó. A partir de agora, suas guerras teriam que ser travadas com estratégias e emboscadas militares. E como a Shekinah está mais perto de um grande ajuntamento de judeus, Hashem queria que todos os judeus participassem da próxima batalha. 2. Quando as nações de Eretz Canaan vissem que Bnei Israel venceram depois de reunir um grande exército e usar manobras militares, elas diriam: Hashem não realiza mais milagres para Bnei Israel. Eles lutam suas guerras como todos nós. Vamos também reunir um exército enorme e nós iremos derrotá-los. Como resultado, muitos reis de Canaã se uniriam em guerra contra Bnei Israel. Isso seria uma vantagem para os judeus, em vez de lutar em 31 batalhas diferentes, já que havia 31 reis distintos em Canaã. E gastarem, quem sabe, quantos anos em guerra. Eles poderiam evitar isso com algumas guerras contra os exércitos inimigos combinados e destruí-los em um curto espaço de tempo. A estratégia. No dia seguinte, Yehoshua levantou-se de madrugada e reuniu todo o seu exército. Ele mandou 30.000 soldados separadamente, dizendo-lhes: vocês devem se esconder atrás de Ai. Não se afastem da cidade. O plano é o seguinte: estejam preparados atrás da cidade. Eu irei me aproximar de Ai com o exército principal como se fosse atacar. Quando o inimigo se aproximar de nós, fingiremos que estamos com medo. Nesse momento, iremos voltar e fugir. Os soldados de Ai pensarão que estamos perdendo a guerra como da última vez e eles nos perseguirão. Então vocês, a emboscada, deverão entrar na cidade, destruí-la e eliminar todo o povo. Isto é o que Hashem ordenou. Não temos certeza porque Yehoshua enviou 2 emboscadas diferentes. Talvez ele tenha dito a emboscada de 30.000 homens para queimar a cidade de Ai. Aos 5.000 homens ele deu a missão de perseguir o povo de Ai depois que eles deixassem a cidade, conforme Porat e Yosef. Ou então a missão dos 5.000 homens era ficar bem perto de Ai, já que era difícil esconder 30.000 homens logo atrás da cidade. A emboscada de 5.000 homens seria então realocada para a emboscada maior ao sinal de Yehoshua, quando chegasse a hora de atacar a cidade, conforme Levi a Haron. Ai é derrotada. A emboscada à esquerda assumiu sua posição atrás de Ai. Naquela noite, Yehoshua permaneceu no acampamento junto com os soldados. Ele os encorajou e os preparou para a guerra. Assim que a manhã chegou, Yehoshua contava e organizava o exército e enviou uma segunda emboscada de 5.000 pessoas para ficar atrás de Ai. Naquela noite, embora fosse véspera de uma guerra, Yehoshua ficou estudando Torá. Estudou profundamente com toda a sua concentração. Lembrou-se que Hashem havia lhe dito: se você estudar Torá dia e noite, terá sucesso. E o anjo de Hashem o repreendeu por não ter se concentrado o suficiente antes de Jericó ser conquistada.
Yehoshua não queria outra experiência como aquela. No dia seguinte, os soldados tomaram suas posições para atacar. Vendo isso, o rei Ai mobilizou apressadamente seu exército e perguntou a seus magos: qual é o melhor momento para atacar os judeus? Eles o aconselharam: comece a guerra na mesma hora do dia em que os judeus perderam sua primeira batalha. O rei de Ai concordou. Nesse exato momento, ele moveu seu exército em direção a Bnei Israel. Assim que o exército de Ai chegou perto, os soldados judeus fingiram estar assustados. Eles se viraram e fugiram. Lá vamos nós depois deles, o rei de Ai ordenou jubilosamente. Todos os soldados de Ai seguiram em perseguição aos judeus. Até mesmo a população civil de Ai se juntou à perseguição. Apenas as mulheres e crianças foram deixadas para trás com os portões da cidade bem abertos. Hashem ordenou a Yehoshua: agora aponte a lança em sua mão para Ai. Este foi o sinal para a emboscada atacar. Yehoshua ergueu a sua longa lança no ar e a girou em direção a Ai. Quando os soldados judeus na emboscada viram isso, eles marcharam triunfalmente para Ai. Como Yehoshua tinha ordenado, eles incendiaram a cidade. Quando o rei de Ai e seus soldados olharam de volta para a cidade, viram-na pegando fogo. Bnei Israel também estavam cientes dessa miraculosa reviravolta nos acontecimentos. Yehoshua ordenou-lhes: virem-se! Agora vocês podem lutar contra seu inimigo. Enquanto Bnei Israel estavam ocupados, lutando, Yehoshua conquistou apontando sua lança para o céu. Yehoshua, que era muito forte, conseguia suportar uma lança levantada por muitas horas. Pergunta: por que Yehoshua teve que manter sua lança erguida no ar durante a batalha? Resposta: talvez você se lembre que durante a batalha contra Amaleque, Moshe levantou as mãos. Quando ele se cansou, Aharon e Hur apoiaram suas mãos. Bnei Israel viram as mãos de Moshe erguidas para o céu e lembraram-se de direcionar seus corações para Hashem. Por este mérito, eles venceram a guerra contra Amaleque. Algo semelhante ocorreu agora. Bnei Israel olharam para a lança que foi levantada para o céu e perceberam que eles não estavam vencendo a guerra por causa de seu grande exército, mas apenas por causa da ajuda de Hashem. Eles rezaram e pediram para Hashem, portanto, ele os fez vencer. O fim de Ai e seu rei. Percebendo que Bnei Israel eram mais fortes do que eles, o povo de Ai quis voltar para a sua cidade, mas a emboscada já havia chegado à frente de Ai. Então o inimigo foi bloqueado de ambos os lados. Os soldados judeus lutaram contra eles até serem aniquilados. Eles capturaram o rei de Ai e o levaram diante de Yehoshua. E Yehoshua ordenou: leve-o à morte e pendure-o numa árvore até a noite. O propósito disso era assustar todos os outros reis de Eretz Canaã. O rei de Ai mereceu a pena de morte, uma vez que ele teimosamente se recusou a fazer as pazes com Bnei Israel ou deixar Eretz Canaã. Ele ouvira falar do milagre da muralha de Jericó, que afundou no chão. Apesar de tudo isso, ele se recusou a admitir que Hashem é o governante do mundo. Ele insistiu em lutar contra os judeus. Nessa guerra, Bnei Israel tomaram o espólio para si, porque Hashem havia permitido isso. Yehoshua destruiu a cidade completamente e ela nunca foi reconstruída. Uma das razões para isso foi que Hashem não queria que Bnei Israel ficasse envergonhado com pessoas apontando para Ai e dizendo: esta é a cidade onde Bnei Israel pecar e perder uma guerra. As bênçãos e maldições sobre Har Gerizim e Har Eval. Mas essa nós vamos deixar para a próxima semana. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!